Sou eu aqui mais uma vez. Hoje eu venho pedir perdão, Pai. Perdão, Pai. Porque muitas vezes tu tem me chamado, Pai, e eu tenho te negado. Eu sei que tu tens um chamado para mim, mas o medo, Pai, a insegurança toma conta de mim. Pai, me ajuda, me dê forças, Pai, porque eu quero te seguir. E meu coração está aqui aberto para ti, Pai. Por isso eu peço encarecidamente, Pai, me ajuda. O Senhor tem me chamado e muitas vezes eu tenho passado para outras pessoas, eu não tenho encarado isso, Pai. Mas hoje eu vim aqui para te dizer que, mesmo com medo, mesmo com a insegurança, Senhor, eu renuncio o mundo, o que as pessoas vão pensar, porque eu quero dar o meu melhor, Senhor. Eu quero encarar o meu chamado, que eu sei que tu tens para mim. Eu quero que tu olhe esses jovens aqui na igreja, Senhor. Eles têm o seu chamado, do seu tesouro guardado, e muitas vezes o medo também tem cercado eles, Pai. Eu vim aqui te pedir, Pai, caminha comigo. Caminha comigo, Senhor. Eu preciso de ti, Pai. Eu preciso de ti, Senhor. Eu quero beber das tuas águas. Eu quero beber, Senhor. Oh, Jesus, me ajuda a caminhar contigo, Pai. Eu preciso de ti, Pai. Da tua fonte, vou mergulhar Eu preciso, no teu Pai. rio, vou Amém, mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Caminha comigo, Senhor. Vou mergulhar Sozinha eu não posso. no teu rio. Sozinha eu não consigo, Senhor. Eu preciso da tua força. Eu quero beber de tuas águas. A tempestade, muitas vezes, vem nos afastar, Senhor, mas nós queremos te seguir, então nos ajuda, Senhor. Mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu
beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Que nós possamos responder o chamado que Jesus tem para nós. Eu acho que o que foi feito aqui no começo foi bem explicativo. O medo vem, a insegurança vem, mas se foi Deus que te chamou, Ele vai te capacitar. Se foi Deus que te chamou, Ele vai falar por você. Você não precisa falar, você só precisa dar lugar a Ele. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos adorar ao Senhor. Agora nós iremos fazer o momento das ofertas. E também uma forma que nós adoramos a Deus. Nós ajudamos a sua casa, nós ajudamos a construção, nós ajudamos a elevar, a subir de nível. Então, adore o Senhor com as suas ofertas, com esse hino que fala da maravilhosa graça do Senhor. A graça que é de graça e que é infinita, que se renova todos os dias na nossa vida. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus.
Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Porque hoje livre sou. Aleluia. É pela graça do Senhor que nós estamos aqui. É pelo teu maravilhoso amor. É por esse amor que não tem como medir. Em Mateus 7, a palavra de Deus fala, Jesus está ali contando uma parábola sobre uma pessoa que é sensata e uma que é insensata. A pessoa sensata construiu a casa dela numa rocha. Veio as tempestades, veio o vento forte e a casa dela não se abalou. Mas a pessoa insensata construiu a casa dela na areia. E quando veio a tempestade, o vento forte, a casa dela foi abalada. E ali Jesus fala que aquele que construir a sua vida na sua palavra, que é o nosso fundamento, não será abalado. Então, que nós possamos olhar para a nossa vida e ver se a gente tem construído no Senhor. Se os nossos sonhos são baseados nas promessas e na vontade dEle ou se são coisas nossas. Que nós possamos sonhar os sonhos do Senhor para a nossa vida. Que a nossa vida possa estar fundamentada na palavra de Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o
coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, só Tu, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida. Eu vou confiar somente em Ti. Diga mais uma vez, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu. Eu vou confiar
eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra. Só as vozes. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Mais uma vez, Santo, és incomparável. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Diga que Ele é santo, que Ele é incomparável, que Ele é imutável. Aleluia. Nós estamos adorando um Deus que transforma quadros com o seu Santo Espírito. Um Deus que muda história, um Deus que traz vida aos sepulcros. Então levante a sua voz o mais alto que você puder, com toda a sua força, e cante sobre esse Deus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então Ele veio sobre nós. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, e não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Diga mais uma vez que não há nada melhor que Ele. E não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há lugar, e não há lugar que a sua graça não possa me achar.
Declare com consciência que não há nada e nem ninguém melhor que o nosso Deus. Cante com todo o seu coração e com toda a sua verdade que não há nada. Não há nada. Nosso Deus é o Deus que traz vida, e vida aos sepulcros. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Senta aí, fica à vontade. Abra sua Bíblia em João, capítulo. Faço questão de tomar. Glória a Deus. De novo, né, irmã? Nós dois juntos aqui. Para onde é que nós vamos sábado que vem? Já tem agenda? A gente estava junto lá na Ilhotinha semana passada. Já vou começar a marcar a agenda. Que bom, irmãos, estar com vocês novamente. João capítulo 10, versículo 23. Eu ia ler o versículo 23 e o versículo 26, 25 com vocês. Mas eu acho melhor a gente ler todo o capítulo 10 desde o começo. Eu acho que qualquer assunto que a gente for falar sobre as Escrituras vai nos levar para esse caminho que foi apresentado aqui no início, sobre o nosso chamado. Todos nós fomos chamados. Ninguém está aqui porque quis ou caiu de paraquedas aqui. Está aqui porque houve um chamado. E para haver um chamado é necessário que haja uma voz. E se a gente está aqui é porque a gente ouviu essa voz. E mais importante do que isso, a gente deu ouvido a essa voz. É errado a gente pensar que, eu estou aqui porque alguém me convidou, ou eu vim aqui por causa de qualquer outra coisa. Mas com certeza, se você botou o pé dentro dessa igreja, num sábado à noite, para ouvir alguém falando sobre a Bíblia, porque há um chamado para a sua vida. E eu não digo isso porque há um chamado geral para todas as pessoas que existem. Eu digo porque há um chamado para o povo de Deus. E só dá ouvido para esse chamado quem realmente é do povo de Deus.
Ninguém que não é do seu povo dá ouvido a essa voz. Então eu quero que você esteja aqui com essa consciência de que você está aqui porque, de alguma forma, que eu não sei explicar, eu não vou dizer que eu sou profeta na vida de vocês, eu não sei explicar isso. Eu sou apenas mais uma pessoa que estou aqui pregando para vocês, estudei a palavra, como qualquer um poderia ter estudado, e estou aqui tentando expor para vocês aquilo que eu tenho aprendido. Mas eu quero que vocês tenham plena consciência de que, de alguma forma que eu não sei explicar, o coração de vocês se inclinou para isso. E vocês estão aqui essa noite. Alguns respondem com mais intensidade, outros respondem com menos intensidade. Às vezes as pessoas mais velhas tendem a se dedicar mais a essa obra, porque já está com a sua vida mais encaminhada. Os mais jovens têm muitas coisas a fazer, e trabalho, e, estudo e faculdade, então não dedicam tanto tempo. Outros se esforçam um pouco mais, mas de alguma forma sobrenatural, essa voz te arrastou para cá essa noite. E eu quero falar de uma conversa que Jesus teve com o seu público ali, que está relatado nesse capítulo 10 de João. O texto na minha Bíblia diz assim: o bom pastor e suas ovelhas. Eu vou ler com vocês. Eu sempre gosto de usar a versão NVT, que ela é a que mais se aproxima do nosso linguajar, que seja mais fácil de entender, mas que é mais fiel às primeiras traduções. Então, é quase uma versão autoexplicativa, com palavras não tão difíceis, não tão rebuscadas. É uma paráfrase. Diz assim o texto: eu lhes digo a verdade, é Jesus falando. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. É certamente ladrão e assaltante. Quem não entra pela porta, mas pula o muro ou entra escondido no curral, não é o dono, não é o pastor. Entra escondido. Certamente é ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão o desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a voz do desconhecido. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Vieram os ladrões e os assaltantes, os falsos mestres, mas as ovelhas não deram ouvidos. Quem dá ouvido para falso profeta, quem dá ouvido para falso mestre, não faz parte do povo de Deus. Porque quem dá ouvido para ladrão e assaltante, não são as ovelhas. Porque Jesus diz que os ladrões vieram, os falsos mestres vieram, os falsos profetas vieram, mas as ovelhas não os ouviram, não deram ouvido. Sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Ou seja, não é uma prisão. Entrará e sairá. Jesus fala de liberdade. Quem é ovelha de verdade, vai e volta, porque tem liberdade de ir e vir. Não precisa ser preso, não precisa ser porta trancada, não precisa ter cadeado nas portas. Porque o bom pastor, ele demonstra amor no cuidado com as ovelhas e elas se sentem cuidadas por ele. Então elas não fogem dele. Elas fogem do falso profeta, dos falsos mestres. Mas elas dão ouvido e querem estar com o bom pastor. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. O ladrão aqui está falando dos falsos profetas, dos falsos mestres, não está falando do diabo, não. Porque quem vem para roubar, matar e destruir, apesar de que eu acho que o diabo também vem para fazer isso, mas dentro desse contexto, ele está falando das pessoas que vêm para ensinar um falso evangelho. Se você pensa que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir é uma promessa escatológica, algo que vai vir só no futuro, não é. O ladrão que vem para roubar, matar e destruir já está aí.
no meio de vocês, postando coisas na internet, vídeos que emocionam, mas que não falam sobre o verdadeiro evangelho, vídeos que não confrontam, mas que falam só de um Deus perdoador. Cuidado com os falsos mestres, que pregam um evangelho pela metade, que pregam um evangelho somente de amor, um evangelho que eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quero, um evangelho que só prega um Jesus, docinho. Cuidado com os falsos mestres, porque esse falso mestre não é uma promessa escatológica, é algo que já está entre nós. É algo que já esteve, está e ainda está por vir. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado, ele foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro. Trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Ou seja, ele prega, ele até ensina, mas não está realmente preocupado com a vida das ovelhas. Ele trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Ele trabalha apenas por like, ele trabalha apenas por views, ele trabalha apenas por seguidores e não está de fato preocupado com as ovelhas. Cuidado com quem vocês ouvem e com quem vocês seguem, porque o verdadeiro pastor não se preocupa com quantas pessoas seguem ele no Instagram. O verdadeiro pastor não está preocupado se ele está perdendo seguidores no TikTok. O verdadeiro pastor, ele está preocupado com a vida das ovelhas. Mesmo que para isso seja necessário ele entregar a sua própria vida. Mesmo que para isso ele seja que estar em um estado de anonimato. Porque em vez de estar na internet digitando e postando vídeos, talvez ele está na casa das ovelhas, buscando conversar, cuidar do coração delas. Ou muitas vezes está em casa, orando por elas. Cuidado com quem vocês ouvem. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Portanto, nem todos que são de Deus estão aqui. Há outros. E Ele vai alcançar essas pessoas. Como que Deus vai alcançar? Eu acredito que não seja de uma forma sobrenatural. Os ouvidos se abrem de uma forma sobrenatural, mas como Ele vai alcançar não é de uma forma sobrenatural. É de uma forma muito natural. Através do chamado de cada um que está aqui essa noite. Porque a palavra não vai chegar no ouvido das pessoas de uma forma sobrenatural. Ninguém vai ouvir uma voz do céu assim, como Paulo ouviu. Ou como Jesus, quando abriu os céus e veio uma pomba e disse: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Essa voz não será uma voz sobrenatural. A voz que vai alcançar o coração das pessoas, a voz que vai atrair essas pessoas a Deus, é a voz minha. É a sua voz. É a voz do nosso pastor. É a voz do nosso pastor Eliseu, do nosso pastor Vagnaldo. É a voz da irmã que estava cantando aqui. É a voz de cada um de vocês. É a voz natural que alcança. E os ouvidos se abrem de uma forma sobrenatural. O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Ninguém matou Jesus. Foi Ele que se entregou. O verdadeiro pastor é aquele que entrega a sua própria vida. Sabe que isso aqui é uma coisa que me confrontou? Muitas vezes eu pensava que o pastor, quando ele está cuidando da igreja, eu estou falando agora, desse pastor aqui, desse pastoreado aqui, que está cuidando da igreja, muitas vezes esse trabalho consome a vida dele, e a gente pensa assim, poxa, a obra está consumindo a vida do pastor. Não está consumindo. Ninguém consegue consumir a vida de alguém que é chamado por Deus, é Ele que está entregando, voluntariamente. Esse homem poderia naturalmente largar tudo e ir embora, lá para São Paulo, ficar perto da família dele, voluntariamente abriu mão de tudo, e está aí pastoreando um povo.
Esse outro homem aqui se apresentou faz pouco tempo. Não viaja. Conheço ele há muito tempo. Não viaja, não passeia, não faz nada. Porque quer estar presente em todos os lugares, em todos os eventos, em todas as coisas. Tem lá em Tubarão, ele vai. Tem aqui, ele vai. Tem lá em Norte, ele vai. Naturalmente entregou a sua vida. Ninguém está tomando a vida dele. Então vocês têm que entender que o verdadeiro pastor é aquele que entrega a sua vida. Ah, mas fulano de tal é meu pastor de internet. Segue um pastor na internet. De que forma um pastor a 2.000 quilômetros de distância posta um vídeo na internet e está entregando a sua vida por ti? Eu não consigo entender isso aí. Não estou dizendo que é errado, mas estou dizendo que ele não é o teu pastor. Você precisa entender que o seu pastor está dedicando a vida dele para salvar a sua, para lhe mostrar o caminho, para lhe conduzir. Esse é o pastor. Ninguém é pastoreado pela internet. Você pode ser ensinado teologia pela internet, cursos. Isso aí tem, eu já fiz também. Mas o pastoreio, meu irmão, é pessoal, é relacional. Você já viu como é que é lapidado o diamante? Eu achei muito legal quando alguém falou isso aí para mim, essa analogia. Não existe nenhum material no mundo mais duro que o diamante, nada. Então como é que pode ser lapidado o diamante se nenhum material consegue gastar o diamante? O único material que pode gastar o diamante é o próprio diamante. Então tem que ser uma ferramenta feita de diamante para lapidar o diamante. É diamante lapidando o diamante. Assim somos nós só vamos lapidar a nossa vida com Deus, não é lá fora, se relacionando com outras pessoas, é aqui dentro. É crente com crente, raspando um no outro, aparando as arestas, se rusgando muitas vezes, discordando muitas vezes. Mas são essas coisas que vão nos lapidando, que vão nos tornando uma pedra preciosa. Porque a gente vai aprendendo a se relacionar, que a gente vai aprendendo o que Deus pode fazer na vida de alguém, o que Deus pode fazer na nossa própria vida, porque é por meio dos irmãos, dos nossos relacionamentos, que a gente consegue olhar para a gente e ver quem realmente a gente é de verdade. Que às vezes a gente não é tão bonzinho como a gente pensa, não. Que a gente vê que as pessoas contrariam a gente e acha que a gente está certo, aquele contraria porque ele está errado. E muitas vezes a minha visão é a errada. E eu só vou aprender isso na base do relacionamento. E o relacionamento de respeito. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônio, está louco. Para que eu vi esse cara? Maluco, isso é coisa que se fala. Porque eles claramente identificaram em Jesus que ele estava falando que ele era Deus. Dentro da triunidade de Deus, Deus sendo 3 em 1, como o nosso irmão falou lá no culto de quinta-feira, que esse é um mistério, que eu esqueci o nome do seu filho. O André falou lá, né, que esse é um mistério da nossa fé, mas é base para a nossa fé. Que Deus é 3 pessoas, mas um único Deus. Ele dizendo que ele era um com o Pai, ele estava se incluindo nessa trindade, na triunidade de Deus, eles claramente identificaram isso. Então eles se dividiram, porque chamaram ele de demônio. Como que um homem pode dizer que é Deus? Eu até vejo o que ele está fazendo, tal, mas ser Deus, aí é um pouco demais. Ele não fala, e outros ainda diziam, ele não fala como alguém que possui demônio. Olha o jeito de ele falar, será que é uma pessoa que está possuída por demônio e fala dessa forma aí? Ou por acaso ele pode abrir os olhos de um cego? Ele está falando porque essas mesmas pessoas que estavam ouvindo Jesus aqui, presenciaram um milagre do capítulo 9, que Jesus curou um cego, que botou, lembra aquele episódio que ele cuspiu na areia e botou nos olhos e a pessoa voltou a enxergar? Isso é um demônio, não pode fazer aquilo que a gente viu ele fazer um pouco tempo atrás aqui. E as pessoas meio que se dividiram. Mas não foi uma divisão assim entre quem crê e quem não crê. Foi uma divisão entre quem crê e quem ficou assim meio em dúvida, ou, né, mais para lá do que para cá. Aí o texto continua dizendo que era inverno.
E Jesus estava em Jerusalém, na celebração da festa da dedicação. E é essencial essa palavra que era inverno. Porque no templo, nos pórticos, e principalmente no pórtico de Salomão, porque eles acreditavam que ali existia ainda uma parte do templo que Salomão tinha escrito, o pórtico, ele tinha umas colunas de mais ou menos 8 metros de altura e era coberto. E no inverno, como era frio, as pessoas costumavam se aglomerar embaixo do pórtico para se esconder do frio. E então diz que era inverno, e Jesus, por causa disso, estava no pórtico. Estava na celebração da dedicação, que era a festa de Hanukkah. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão, quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram. Eles ficaram esperando uma hora propícia para fazer essa pergunta. Porque como era inverno e as pessoas estavam embaixo do pórtico, não era só Jesus que estava ali, as outras pessoas também estavam. Então as pessoas estavam meio que aglomeradas, e Jesus não estava só. Estava todo mundo perto. E eles chegam no meio dessa aglomeração e fazem uma pergunta para Jesus, com a intenção de que ele respondesse em alto e bom som, para arrumar uma legalidade para a sua acusação. E eles perguntam para Jesus no meio das pessoas: quanto tempo tu vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Como que fala? Fala de uma forma que todo mundo entenda o que tu estás falando, para que não fique dúvida do que está dizendo. E Jesus dá uma resposta crucial, que essa resposta cai para nós como uma bomba. Jesus fala o seguinte: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. Aí eu fico pensando que Jesus já deve ter falado para eles, mas eles não acreditaram. Mas não, Jesus fala como ele falou. Ele diz assim: a prova são as obras que realizam em nome de Deus. Jesus fala que a forma como ele já tinha dito quem ele era, eram as obras que ele tinha realizado, ou seja, as atitudes falam mais do que palavras. As atitudes que Jesus tinha falavam muito mais do que os seus discursos. As atitudes dele falavam muito mais do que os seus discursos. Se vocês não querem acreditar no que eu falo, se as minhas palavras são difíceis, que os seus vídeos estão fechados, pelo menos avaliem as minhas obras. Olhem para quem eu sou, porque as minhas obras testificam da minha identidade, assim como as suas obras testificam da sua identidade. E você vai dizer para as pessoas quem você é, não por meio daquilo que você fala, mas por meio daquilo que você faz. Porque se você fala uma coisa e as suas atitudes demonstram outra coisa, você é um hipócrita. Porque falar, meu irmão, muitas coisas a gente pode falar. Falar, você pode falar 1000 coisas. Você pode falar que é a favor de muitas coisas, pode falar que é contra outras 1000 coisas, mas as suas atitudes vão mostrar por onde você anda. As suas atitudes vão mostrar qual é a tua identidade. As suas atitudes vão mostrar de onde você vem. As suas atitudes vão mostrar a sua cosmovisão de mundo. As suas atitudes vão mostrar a sua ideologia, que são as ideias das quais vocês interpretam o mundo. São as suas atitudes que demonstram isso. Você pode falar muitas coisas a respeito de si mesmo e a respeito de outras pessoas. Mas o que testifica da verdade são atos. Quantas vezes, alguém já falou uma vez, e eu não me lembro quem, que pregue o evangelho, se for preciso, fale. Essa foi uma frase assim que eu gravei para a minha vida. Porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas pregando com palavras, mas não pregam com atitudes. Porque às vezes as suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. E quando você fala sobre o evangelho, mas se comporta de uma forma diferente, saiba que a sua palavra não está alcançando o ouvido nem o coração de ninguém. E Jesus fala para eles: as minhas atitudes, as minhas obras, ou aquilo que eu faço, a forma como eu ando, testificam de quem eu sou. Se vocês não acreditaram em mim, ou vocês não viram quem eu sou por meio daquilo que eu faço, posso falar o que eu quiser. Se vocês não verem na minha forma de andar, nas minhas amizades,
na forma como eu trato as pessoas, que eu sou um cristão, eu posso berrar aos 4 ventos de que eu sou cristão, que ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Eu me preocupo muito com isso, porque agora eu estou trabalhando num lugar aqui, perto, mas quando a gente trabalha e vai para um lugar e vai para outro, você não tem tempo de dizer que é cristão. Porque às vezes não tem oportunidade de chegar e conversar com as pessoas, de estabelecer uma conversa e falar de Jesus para elas. E muitas vezes nosso erro é que a gente fica esperando essa oportunidade, e essas oportunidades muitas vezes não aparecem. De você conversar com alguém e falar assim, porque Jesus... Às vezes você não tem oportunidade nem de tocar no nome de Jesus para alguém. E eu me preocupo muito com isso, de demonstrar para as pessoas quem eu sou, da forma como eu trato elas, no respeito que eu tenho pelo direito que as pessoas têm, de respeitar a opinião delas. Eu nunca esqueço de uma história que me contaram, de um missionário que foi para um desses países da África, e ele ficou lá durante muito tempo, e ajudando as pessoas e tal, e fazia obras sociais e alimento, e ficou lá durante uns 10 anos, mas nunca falou de Jesus para ninguém, só fez as obras, Até que chegou o tempo de ele vir embora. Ele veio embora e passou mais algum tempo, foi outra pessoa para lá, e essa pessoa foi pregar o evangelho lá, e lá essa pessoa começou a falar de Jesus para aquele povoado. E quando ele começou a falar de Jesus, e quem Jesus era, e o que Jesus fazia, o que ele pode fazer, as pessoas falavam assim, não, isso aí a gente já conhece. Você já conhece Jesus? A gente já conhece, só não era esse nome, mas ele estava aí, ficou 10 anos morando aqui com a gente. A pessoa pregou, mostrou para eles quem era Jesus, sem nunca ter falado o nome de Jesus. Quando o missionário começou a falar quem era Jesus, eles identificaram que as atitudes daquela pessoa que ele estava falando, o que eles falavam a respeito daquela pessoa, era expresso nas atitudes daquele que teve antes dele, porque era uma pessoa que demonstrava nas suas atitudes quem era Cristo. Por isso eu te pergunto, se você fosse mudo e não pudesse falar sobre o evangelho, e alguém pudesse somente avaliar os seus atos, veriam em você um cristão? Lá no seu trabalho, saberiam que você é um cristão só pela maneira como você trata as pessoas, pela maneira como você se comporta, pelas amizades à sua volta, pela maneira como você reage às piadas. Se alguém pegasse e abrisse a sua lista do Spotify, saberia que você era um cristão? Começasse a tocar as suas músicas. Olha, essa lista aqui é de uma pessoa crente. Saberia disso? Se alguém pegasse o seu celular e abrisse o YouTube, os vídeos que vêm como indicação, a pessoa saberia que você é um cristão? Porque o algoritmo não falha. Se você chegar e abrir o seu celular agora, os vídeos que vão aparecer vão ser todos relacionados ao que você está acostumado a ver. Essas recomendações do algoritmo do YouTube entenderiam que você é um cristão? Ou eu saberia que você é um cristão se eu abrisse o seu YouTube? É algo a se pensar. O seu Instagram, se eu olhasse a sua lista de seguidores, as pessoas saberiam que você é um cristão? Se eu pegasse uma lista de seguidores aqui e colocasse nesse telão de alto a baixo, vocês conseguiriam identificar, isso aqui é uma lista de uma pessoa cristã. É algo a se pensar. Porque Jesus falou que a prova de quem ele era, eram as suas obras. Eram as coisas que ele fazia. Se alguém chegar aí na tua frente e falar assim: eu não acredito que tu é crente. Prova que tu é crente. Quais são as provas que você ia apresentar? Quantas Bíblias você tem em casa? Você ia dizer o quê? Mas eu vou no culto toda semana? Ou você ia dizer, olha para as minhas atitudes, que você vai ver quem eu sou. É algo a se pensar. Por isso não se trata de como a gente avalia as outras pessoas. Se trata de como a gente avalia nós mesmos, como a gente se avalia a si mesmo. Por isso que eu digo que o cargo de pastor, não é algo que alguém dá. O cargo de pastor é algo que é reconhecido pela igreja.
Ninguém pediu para esse homem se ele queria ser pastor, ninguém perguntou para esse homem se ele queria ser pastor, ninguém perguntou. Eu me lembro quando ele começou a ficar na frente da igreja aqui. Luciano lembra, o nosso pastor Eliseu lembra, eu acho que o irmão também lembra. A gente lembra. Ele foi pego pela mão e foi sendo arrastado ao pouquinho. Quando viu, estava aqui, não tinha mais para onde fugir. Porque as pessoas reconhecem isso. Porque as nossas atitudes mostram quem nós somos. Quem não é, irmão, pode tentar ser o que, quantas vezes quiser. Não vai acontecer, não vai rolar. Se você é um crente de verdade, e essa identidade de crente, ela é expressa nas suas atitudes, você automaticamente será reconhecido como um crente aonde quer que você vá. Você não precisa dizer que é. Agora, quem não é, tem que provar. Como tem direito de falar assim, eu sou crente? Agora você vai me dizer uma coisa. Quantas vezes você esteve numa roda de amigos e alguém contou uma piada pornográfica e você teve que dizer assim, ó, eu não gosto dessas piadas que eu sou crente. Cuidado, porque se a pessoa te conhece e ela se sentir confortável para contar essa piada na tua frente, isso fala alguma coisa sobre você. Não é verdade? Pesado isso, né? Porque se ela se sentiu confortável para falar sobre isso na tua frente, isso fala alguma coisa sobre quem você é, sobre quem você representa ser para essa pessoa. Cuidado. Se alguém se sente confortável em roubar alguma coisa e contar para você que roubou, sem ser medo de ser repreendido, cuidado, isso fala alguma coisa sobre você. Difícil esse discurso, quem poderá suportar? Quer ir embora também? Para onde nós iremos se Saltou tem palavra de vida eterna? O Evangelho é um Evangelho difícil de ser ouvido. As verdades são difíceis de serem ouvidas, porque são as verdades que nos transformam, que nos confrontam. Eu poderia estar aqui, irmão, dizendo para você que Jesus te ama e que, glória a Deus que você está aqui hoje, olha que bênção, vocês poderiam estar em vários lugares nesse mundo, mas resolveram estar na igreja, como se dizendo que se fosse numa lanchonete, num baile, numa festa, fosse melhor do que aqui, mas vocês escolheram a pior parte. Não, vocês não escolheram a pior parte por estar aqui. Eu poderia estar exaltando a atitude de vocês por estar aqui essa noite, mas vocês não vieram aqui para ser exaltados, vocês vieram aqui para serem humilhados, porque o Evangelho humilha. Porque quando a gente se depara com um Deus santo, quando a gente se vê confrontado com a identidade de Deus, nós não podemos nos sentir bem. Porque não há um justo sequer. E Deus, em toda a sua santidade, em toda a sua pureza, nós não podemos nos sentir confortáveis com as nossas atitudes diante de um Deus santo. Portanto, se o Evangelho não confronta, se o Evangelho não te humilha, se o Evangelho não te deixa, não te constrange, tem alguma coisa errada também com esse Evangelho que estão pregando. Eu sou contra essa história de que para o jovem tem que pegar uma palavra mais tranquilinha. É jovem, vamos pegar uma palavra mais light. Irmãos, quartel, quem serve o quartel é com 18 anos, não é com 40, não. Ninguém espera uma pessoa ficar madura para ir para o quartel. De 18 anos vai para o quartel e leva na cara. A gente tem que aprender, como o Roque Balboa falava, não se trata de quanto você bate, mas o quanto você consegue apanhar e permanecer de pé. O Evangelho é esse que te bate, é esse que te esmurra, é esse que te humilha, é esse que te coloca para baixo, é esse que te leva a reconhecer quem realmente você é, porque são esses confrontos que mudam o nosso caráter. São essas verdades que mudam quem nós somos. Cuidado com esse evangelho água com açúcar que você anda ouvindo na internet, por aí afora, que fazem você pensar que você é o melhor crente do mundo, porque você não é. Você não é o melhor crente do mundo, mas também não é o pior. Mas você não é. Por isso, Jesus, quando foi confrontado pelos líderes judeus, ele falou assim: vocês vejam o que eu faço e mesmo assim não creem. Diz claramente quem você é, olha para o que eu faço. As minhas atitudes falam mais do que as minhas palavras, mas mesmo assim vocês não creem.
1 João 3,18, João fala que a gente deve... Dois textos que falam de sentimentos diferentes, mas que falam da mesma essência. 1 João capítulo 3, e versículo 18 diz que a gente não deve amar as pessoas somente de palavras, mas de atitudes verdadeiras. De atitudes verdadeiras. Falar que ama, qualquer um fala, meu irmão. Eu posso muito bem aqui falar que eu amo vocês, mas como é bom, eu gosto de estar aqui pregando, porque eu amo essa igreja. Isso eu posso falar. Mas se as minhas atitudes não demonstrarem esse sentimento, o que adianta? O pastor pode dizer que ama as ovelhas podem dizer que ama o pastor, mas são as suas atitudes que mostram. Quantas vezes você foi constrangido pela atitude de alguém? Uma atitude que você não esperava. Irmãos, eu odeio puxar saco de alguém. Sinto tão mal. Mas eu vou falar do que esse homem fez. O ano passado eu fiz aniversário dia 19 de setembro. E eu ganhei um presente dele. Eu pensei assim, meu Deus, falei, que vergonha. Nunca imaginei que esse homem ia me dar um presente. Eu disse, meu Deus. Fiquei constrangido com aquilo ali. Porque, por culpa minha, eu nunca tentei me aproximar tanto assim do pastor Eliseu. E isso aí não é puxar saco. Quem me conhece sabe como eu odeio isso, meu irmão. De exaltar a pessoa, de ficar, talvez a pessoa fique... Mas eu estou falando porque eu conheço o caráter dele. O pior não foi isso. O pior é que passou um ano. E que aquela vez que ele deu aquele presente para mim, eu fiquei constrangido a me aproximar dele. E eu sei que ele não fez por causa disso. Passou um ano e eu nunca mais procurei ele. Quando deu o meu aniversário desse ano, ele não pôde falar comigo, porque eu tinha recém chegado de São Paulo, a gente não se encontrou e tal. Ele mandou um presente pela filha dele. Se tivesse me dado um tapa na cara, teria doído menos. Se tivesse me dado um tapa na cara, quando ela chegou lá, ela me deu aquele presente, eu disse, meu Deus, que vergonha. Porque eu vejo que isso daí, eu falar, é muito fácil, mas são essas atitudes. Eu não estou falando que ele deu um livro, porque o livro, ele sabe que se eu quiser um livro, eu posso ir lá e comprar. Ele sabe que um livro não tem, né, é um livro. Mas é o que a atitude demonstra, irmãos. É disso que João está falando. Não amem somente de palavras. Amem de atitude. Se você realmente quer demonstrar que ama alguém, mostra para essa pessoa que ama ela com as suas atitudes, com a sua maneira de agir, se aproxima. É muito fácil você falar que ama a igreja, mas você é totalmente afastado dos afazeres da igreja, não se relaciona com ninguém, não conversa com ninguém, é um arrogante, ignorante, orgulhoso, se acha melhor que todo mundo, mas quer mostrar para todo mundo que ama a igreja. É hipocrisia pura. O seu amor é expresso nas suas atitudes, naquilo que você faz em favor do próximo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo em Romanos 2,24 vai dizer que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Sabe por quê? Por causa de nós. Romanos 2,24, ele fala, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa do seu povo. Porque falar que é crente é fácil. Mas mostrar que é nas atitudes é difícil. Porque a gente fala, mas as nossas atitudes levam as pessoas a se sentirem confortáveis. É aquele negócio, eu ajo de forma tão errada, que as pessoas que são do mundo, que não são crentes, se sentem confortável agir da mesma forma que eu. Porque as minhas atitudes já não diferenciam mais da delas. É tudo igual. As pessoas que vivem lá no mundo, que não têm fé nenhuma em Deus, não creem em Deus, o comportamento delas é igual ao meu. Não muda nada. A única coisa que muda é o discurso. Eu falo de Deus e elas não falam, mas a atitude é a mesma. Às vezes eu vejo palestra e coach aí que fala muito mais de princípios cristãos do que pregações. As atitudes é que contam. E Paulo fala que o nome de Deus é blasfemado por causa da atitude dos cristãos, do seu povo. Cuidado com as suas atitudes. Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele fala, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Você acha que o nome de Deus pode ser mais santo do que ele já é? Um dos atributos que são imutáveis de Deus é que ele é imutável, na verdade. Ele não muda. Um dos atributos de Deus é que ele não muda.
Ele sempre é em toda a sua plenitude, tudo que Ele é. A sua essência, ela é tão completa, porque se Ele pudesse melhorar em algo, então Ele não era perfeito. O fato de Ele ser perfeito, leva à imutabilidade, que Ele não pode mudar, Ele não pode melhorar nunca, porque Ele já é perfeito. Mas como que o nome de Deus pode ser santificado, então, assim na terra como no céu? Porque o nome de Deus é santificado no céu, por meio das atitudes daqueles que clamam santo, 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 santo. Louvam o nome dEle. Como que a gente pode fazer com que esse nome, da mesma forma, seja santificado na terra? Por meio das nossas atitudes. O nome de Deus é santificado entre os gentios, por meio das atitudes do seu povo. Eles vão ver o poder de Deus no meio das atitudes do seu povo, daqueles que são transformados pela sua palavra, daquele que tem um caráter transformado pelo seu poder, daquele que tiveram sua vida transformada por um encontro com Ele. É isso que mostra o poder de Deus. O poder de Deus, ele sai do campo sobrenatural e entra no natural por meio do poder dele nas nossas ações. Como que Deus mostra que é poderoso? Como que tu vai mostrar que Deus é poderoso se não trouxer esse agir poderoso de Deus da área da metafísica, do pensar, do espiritual para o nosso mundo material, se não for por meio do acontecimento físico, da mudança física do comportamento desse homem, do comportamento desse jovem? Se a gente não vê isso no real, como que a gente vai provar o amor de Deus? Como que o nome de Deus é provado? Como que as pessoas vão ver que Ele é poderoso? Como que as pessoas vão ver que Ele é santo? Como que Ele sai do céu e vem para cá? Por meio das nossas atitudes. O nome de Deus é santificado no meio dos gentios por meio da transformação que nós sofremos. Agora, como que Ele pode ser santificado se a ação daqueles que são transformados por Ele não são diferentes daqueles que não foram? Cuidado com as suas atitudes no mundo. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você fala. Cuidado com a maneira como você trata as pessoas. Porque o xalamagaia aqui no meio da igreja, aqui todo mundo pode fazer, meu irmão. O berreiro, o griteiro, o sapateado, cada um faz. Eu quero ver, o Washer falava, quer ver se o homem é realmente cheio do Espírito Santo? Vê como é que ele trata a mulher dele em casa, vê como é que ele trata os filhos, vê como é que ele trata os seus parentes, vê como ele trata as pessoas, os seus inimigos. Alguém falou uma coisa muito legal a respeito... Aquela que diz espelho, espelho meu, é a história da Branca de Neve, né? É, né? É a Branca de Neve? Tá, então é. Quem contou uma história muito legal sobre aquela... Já vai acabar. Ele falou assim, ó, que a história, a centralidade daquela história ali, não está na Branca de Neve, mas está na madrasta. Porque quando a madrasta tinha o espelho, ela chegava na frente do espelho e falava, é a madrasta, não estou me equivocando não, tá certo, né? Quero passar vergonha. E ela chega e pergunta para o espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? O espelho falava assim, não tem ninguém mais belo que você, estava tudo tranquilo. Eu vi isso na internet, alguém já viu isso aí? Eu achei muito top. E estava tudo certo, quando o espelho falava o que ela queria ouvir, estava tudo muito top. Ela continua sendo a rainha, o espelho ali, a Branca de Neve lá, até que um dia ela perguntou e o espelho falou algo que ela não queria ouvir. E falou, tem alguém mais bela que você? É a Branca de Neve, aí tudo virou. Aí ela virou a madrasta, a Branca de Neve virou perseguido, o caçador, que era só um empregado, virou um assassino, o espelho quebrou, virou tudo pé na cabeça. A história é, o que você se torna quando alguém fala o que você não quer ouvir? Como que você trata o seu inimigo? Isso é um fruto do Espírito. Como que você trata as pessoas que te falam aquilo que você não quer ouvir? Quando você está no meio de uma pessoa e alguém pega e expõe uma falha no seu caráter, como que você vai se defender? Apontando também uma falha no caráter dele? Ou você vai olhar para dentro de si mesmo e pensar, realmente, eu preciso mudar aqui. E as pessoas que te rodeiam, as pessoas que você busca se aproximar de você, são só as pessoas que te bajulam ou as pessoas que te confrontam? Cuidado. Uma vez eu fiz um pacto com um colega meu, de durante um ano, eu ia em todas as pregações dele e ele ia em todas as minhas pregações. E durante esse período, nós nunca elogiar o outro em nada, só apontar erros. E eu ia com um caderninho, e quando eu ia pregar, ele ia com o caderninho, e a gente ia só apontar erros. Esse cara, tu falhou aqui, tu falhou aqui, tu falhou aqui, tu falhou aqui. Era o encontro mais difícil que nós tínhamos. Era difícil, meu irmão. Eu pregava no domingo, na segunda-feira, quando nós ia conversar, eu já ia com o coração apertado. E é a mesma coisa. Quando ele ia assim, é um dos encontros mais difíceis, uma das conversas mais difíceis que nós temos. Porque é difícil ser confrontado.
É difícil ser confrontado, meu irmão. É difícil a gente ter uma falha no nosso caráter ser apontada. É difícil a gente ter um erro sendo apontado. Então busque também pessoas que demonstrem amor por meio da correção. O pastor, ele é bom quando ele corrige. Não somente quando ele te elogia, né? Quando fala que alguém, vou sair da igreja, não vou mais tocar aqui nesse culto também. Falo que eu não toco bem. Não vou mais pregar naquela igreja lá. Quando eu prego, eles falam que eu fico repetindo a mesma coisa sempre, também não vou mais. Em vez de eu tentar melhorar, não, eu me afasto. Em vez de eu tentar melhorar, não, eu vou sair fora, eu vou procurar alguém que goste de mim, alguém que me elogie, alguém que goste do meu jeito. Eu não preciso mudar, essas pessoas estão tudo errado. Às vezes está todo mundo falando a mesma coisa, mas ele acha que está todo mundo errado, é só ele que está certo, é o bonzão. Muitas vezes, o amor é expresso na correção. Se a pessoa que está te corrigindo, está te mostrando os seus erros, ela te ama mais do que as pessoas que te elogiam, isso é um fruto também. Então, meu irmão, cuidado com as suas atitudes. Mostre para as pessoas quem você é, não por meio do seu discurso, mas por meio das suas atitudes. E eu estou falando isso para mim também. Com certeza, a partir de hoje, eu vou começar a olhar melhor para as coisas que eu faço, para as ideias que eu defendo. Cuidado, porque há um padrão de comportamento para quem é cristão. Não é assim, cada um é cristão do jeito que quer. Cada um tem o seu jeito de ser cristão, cada um não é assim. Existe um padrão. Jesus deu esse padrão. Se você quer ser reconhecido como filho de Deus, como cristão de verdade, como seguidor de Cristo, tem esse padrão a ser seguido. Se você é um cristão sem ler a Bíblia, se você é um cristão sem conhecer as doutrinas das Escrituras, cuidado. Você pode estar criando um ídolo para você, um Deus que não existe. E também deve estar criando um novo padrão de comportamento para quem é cristão. Cuidado com isso. Olhe para dentro de si, faça uma análise pessoal e veja o que é verdadeiramente ser cristão, o que as pessoas estão vendo em você. Porque Jesus falou, e não foi eu que falei, que a prova de quem eu sou está nas minhas atitudes. Se vocês não creem no que eu falo, Jesus falou, olha pelo menos para as minhas atitudes. Analisem as obras do que eu faço, olha o que eu estou fazendo. Aí, os judeus falam assim, não, mas nós não queremos te matar. No versículo 31 e 39, no 31 eles pegaram as pedras para jogar em Jesus. E no 39 eles tentaram pegar Jesus para prender. E Jesus saiu do meio deles. Aí eles falam assim, não, mas nós não queremos te matar pelas coisas que tu faz. É pelas coisas que tu diz. Se vocês querem, olha pelo menos para as minhas obras. Querem me matar por causa das minhas obras? Não, tuas obras a gente até reconhece. Porque as obras são fatos irrefutáveis. A tua palavra pode ser questionada, mas as suas atitudes não. O que você fala pode ser questionado, mas as suas atitudes não. Porque as suas atitudes falam muito alto. E Jesus falou, então olha o que eu faço. E eles falam assim, não queremos te matar pelo que tu faz, mas é pelo que tu fala. Então faça com que as suas atitudes gritem mais altos do que a sua voz. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. A banda vai subir aqui em cima. Vamos terminar louvando a Deus e agradecendo a Deus por esta palavra. Essa história de dizer assim, a gente veja muitos crentes que gostam de compartilhar frases assim, o que as pessoas pensam de mim não interessa, é eu e Deus, não importa o que as pessoas estão pensando de mim. Interessa sim. O que as pessoas pensam de você interessa. Por quê? Porque você é uma propaganda de Deus. Você é um filho de Deus. E Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Então quem vê você tem que ver o Pai em você. Amém? Possamos levar essa palavra aos nossos corações e meditarmos naquilo que realmente precisamos mudar para fazer a diferença. Como acredito que foi o Wagner que falou, né? O que vai fazer com que o nosso país seja melhor não vão ser aqueles que vão sentar naquelas cadeiras lá no executivo. Vão ser aqueles que estão sentados dentro das cadeiras das igrejas e reconheceram que tem um Deus que é justo, que é íntegro, correto e que é santo. Amém?
Vamos fazer desta canção a nossa oração final. Vamos colocar de pé, agradecendo a visita de todos. Obrigado pela presença de todos que estiveram aqui. As portas sempre estarão abertas para recebê-los com amor, com carinho e principalmente com atitudes. Amém? Deus abençoe a todos. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
Nos rendemos a Ti, Jesus. Quero ver, quero ir mais fundo.